Essa daí é a nossa aula de número 6, né? Temos como texto base para os nossos estudos aí 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, que são anjos, Satanás e demônios. E aí a gente vai dar início a partir daí. Mas antes, oremos. Senhor, nós estamos diante desse estudo, diante também da Tua Palavra que nos apoiará neste momento. Trabalha, Pai, as nossas mentes e corações nesta manhã. Realmente nos alinha aos Teus propósitos e tudo aquilo que o Senhor tem para trabalhar aqui. Aquilo que eu vi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu me alimentei na Tua Palavra também, Pai, que eu consiga trazer para os meus irmãos e que todos nós, Pai, como uma família, como corpo do Senhor, juntos, Pai, possamos crescer nessa manhã no entendimento da Tua Palavra. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que, a gente retornando um pouquinho naquilo que a gente viu semana passada, nós sabemos e reconhecemos que existem, criaturas espirituais que o próprio Deus criou, Nós sabemos que o nosso Deus, como a Trindade, Pai, Filho e Espírito, eles não foram criados, Não houve uma criação da Trindade, não houve uma criação de Deus. Deus não foi criado. Mas Deus, Ele criou outros seres celestiais, seres espirituais, tanto os anjos quanto os demônios, Porque nós entendemos, até mesmo à luz da própria palavra, que os demônios, eles caíram, Eles eram anjos no céu, mas eles caíram. Eles caíram por conta da inveja, onde nós vemos Satanás, como aquele que é o líder ali, como aquele que realmente começou essa rebelião no céu diante de Deus, e eles caem. Então, esse próprio Satanás, ele mesmo é um anjo mau, é considerado, dentro das Escrituras, como o chefe dos demônios, e é sobre isso que nós vamos analisar, estudar hoje, A gente vai compreender um pouco mais sobre esses pontos aí à luz da nossa Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras. Então nós vemos, que Deus, Ele havia criado seres divinos antes mesmo da criação do mundo. Então Deus, Ele criou seres divinos. A gente for parar para analisar, de certa forma aqui, vamos tentar fazer aqui uma pequena divisão, Então havia o céu, e vamos dizer que ali no céu há o trono de Deus, onde Deus habita ali, onde Ele está. A gente vai até olhar isso à luz da palavra. Nós vemos que existem, e a palavra vai nos apontar isso, os serafins, os querubins. A gente vê que eles estão ali. A palavra até nos mostra que eles estão em volta do trono de Deus, exaltando a Deus, dizendo santo, santo, santo. Nós vemos também que existem aí os anjos, E aí a gente vai entender um pouco dessa divisão também, Porque existem os querubins, os serafins, e existem os anjos, Então nós vemos que tem os anjos, Eu vou colocá-los aqui, certo? Existem os anjos. Então aqui é o céu, e nós sabemos que existe o mundo, O mundo que nós vivemos. Podemos talvez colocá-lo aqui. Existe o mundo que nós vivemos, onde nós habitamos aqui, o nosso mundo, mas nós sabemos também que existe o inferno. Sabemos que existe o inferno. Que é habitado por seres espirituais também, Que são, como nós conhecemos, e a palavra mesmo nos traz, são os demônios. E aqui estamos nós, eu, você,
toda a humanidade, né? Vou fazer aqui uma menininha e um menininho bem bonitinho. Então aqui estamos nós, né? Nós sabemos que existe algo acima de nós, que é onde Deus habita, os céus e os céus dos céus, como o próprio apóstolo Paulo nos fala, né? A gente vê, por exemplo, em Ezequiel, que Ezequiel vai falar sobre o trono de Deus, né? Nós vamos ver em alguns momentos na palavra falando sobre o trono de Deus, onde Deus está acima de todos. E os irmãos podem ver que eu coloquei aqui os anjos, né? Entre o nosso mundo e os céus, né? Poderia fazer o mesmo aqui com os demônios, né? Entre o nosso mundo e o inferno, porque é realmente isso que acontece, né? A gente vai analisar isso de forma pontual. Realmente nós temos o envolvimento dos anjos naquilo que é o nosso mundo, e nós temos o envolvimento também dos demônios naquilo que é o nosso mundo. Isso desde o início de todas as coisas, né, meus irmãos? Nós vemos que existe isso desde o início de todas as coisas. Então, né, os anjos, né, e aí por isso que eu divido aqui, coloquei até de cor diferente, né, daquilo que são os querubins e os serafins, né, os anjos eles têm, né, por mais que eles habitem no reino celestial, né, que é um paralelo com a nossa realidade terrena, eles também se sobrepõem à nossa realidade terrena, né, de certa forma. Isso a gente vê e entende à luz da palavra, diante daquilo que a gente leu até mesmo em Gênesis, né? A gente viu em Gênesis a aparição de anjos, né? Por exemplo, que a gente até citou semana passada, né? Quando foi ser exterminadas as duas cidades, né? A cidade de Sodoma e Gomorra, nós vemos a aparição de anjos ali, né? De certa forma, tive a aparição do próprio Deus e outros momentos também nas Sagradas Escrituras, né? Como eu mesmo disse também semana passada, quando, né, as mulheres vão ao encontro de Jesus ali no túmulo, não encontram Jesus, mas um anjo da parte do Senhor ali, né, encontra elas. A mesma coisa quando Maria, né, com José também, o anjo da parte de Deus vem e fala com eles, né? Traz algo ao coração deles. Então a gente vê que os anjos, eles sobrepõem, né? Também eles fazem parte aqui da nossa realidade terrena, mas também fazem parte dessa realidade sobrenatural, essa realidade, este reino celestial em que nós não conseguimos tocar, mas que eles conseguem, né? Então, meus irmãos, adentrando aí sobre os anjos primeiramente, assim como a gente já viu na semana passada, vamos dar uma recapitulada aí e abordaremos mais uns pontos além daquilo que nós vemos. Na nossa folhinha aí, está escrito aí, né, anjos, e o primeiro pontinho diz assim: os anjos são seres espirituais, criados e dotados de julgamento moral e elevada inteligência, mas sem corpos físicos. Então nós entendemos que eles são seres espirituais, criados e dotados de julgamento moral. Existe um julgamento moral nos anjos, né? Eles têm um julgamento moral, eles têm uma inteligência elevada. Até a forma deles falarem na palavra, nós vemos essa inteligência elevada deles, até mesmo nas palavras deles. Nós sabemos que eles têm um julgamento moral, a partir do momento que nós vemos, né, que até o próprio Cristo ele diz na palavra, né, eu vi Satanás caindo dos céus, né? Então nós vemos ali que eles têm um julgamento moral. Por quê? Porque Satanás, ele por inveja e tantas outras coisas que a gente sabe, conhece um pouquinho, né? Ele foi lançado para fora do céu, lançado no inferno, né? Local esse também, que se a gente parar para analisar, né, de certa forma, como Deus tudo criou, o inferno provavelmente é uma criação de Deus para o aprisionamento de Satanás e seus demônios. Porque nós vemos que no final de todas as coisas, lá em Apocalipse, eles serão aprisionados lá, no lago, né? No lago de fogo eterno, né? Ali Satanás e seus demônios serão lançados para lá, assim como todos aqueles que não viverem conforme a vontade de Deus, assim como aqueles que não se entregarem ao Senhor, né? Aqueles que realmente serão condenados porque não viveram segundo a vontade de Deus.
Então a gente entende isso, né? Eles são dotados de julgamento moral, de elevada inteligência, mas sem corpos físicos. Eles não têm um corpo físico, né? Então a gente vê que, claro, Deus dá corpos físicos a esses anjos, como a gente viu, aqueles que caminharam aqui no mundo, aqueles que foram ali para Sodoma e Gomorra, né? Os homens de Sodoma e Gomorra disseram que ia ali para como é que é o nome do sobrinho como? Ló, exatamente, obrigado, irmãos. Então a gente vê ali, né, que os homens da cidade de Sodoma e Gomorra chegam ali, bate na casa de Ló e fala assim: manda esses homens aqui para fora para que a gente possa estuprá-los, né? Que a gente possa usá-los, né? Então a gente vê que ali todo mundo via eles, entendiam e viam como homens. Isso por quê? Porque Deus deu um corpo físico para eles. Só que quando a gente vai lá no Novo Testamento, por exemplo, quando nós vemos ali no momento onde Jesus ele já ressurgiu dos mortos, onde as mulheres estão ali, né, chegando no túmulo de Jesus, o que a palavra nos diz? Que elas viram e que ele desceu do céu e ele era como um trovão, né? É isso que nós lemos lá na palavra, né? Que a aparência de trovão, ele tinha aparência como a de um trovão. Então ali a gente já vê que não tinha um corpo físico, né? Era algo diferente, diferente daquilo que os nossos olhos estão acostumados a ver, a entender, a julgar como algo normal, né? Na nossa lente, né? Na nossa lente aqui que nós temos, né? Da nossa realidade terrena, não é algo comum nem normal, certo? E aí, continuando, diz aí, ó, eles são guerreiros de Deus e como um grupo são muitas vezes denominados de hostes ou exércitos do céu. Eles nem sempre existiram, mas são parte do universo que Deus criou. Eles nem sempre existiram por quê? Porque eles são criação de Deus. A palavra não nos mostra quanto Deus criou os anjos, né? E aí com isso também os demônios, né? Que todos foram criados primeiramente anjos. Mas a palavra não nos mostra de forma específica quando eles foram criados. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, meus irmãos, eles foram criados antes de nós. Eles foram criados antes de nós porque nós vemos que Satanás já estava ali no Éden, rodando Adão e Eva, né? Ali através daquela serpente, né? Onde Satanás estava por trás daquela serpente que conversava ali na árvore com Eva. Nós já entendemos que já haviam sido todos criados. Até depois também, a gente vai abrir a nossa Bíblia diante disso, ainda ali em Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos, né, do jardim, Deus coloca querubins, né, nas portas do jardim para que o homem não adentrasse novamente o jardim, né? Então nós vemos ali então que, né, a parte celestial, aquilo que envolve os anjos, aquilo que são os demônios já haviam sido criados por Deus, ok? Esdras afirma isso quando diz acerca de Deus: só tu és o Senhor, tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército. Isso a gente até leu lá em Neemias 9:6, né? Isso daí é o que? É uma analogia sobre, né, a criação daquilo que são os anjos, né? Eles fazem parte, né, daquilo que é a criação de Deus. Eles estão nos céus e eles são esse exército que se encontra nos céus, né? Fazem parte desse exército que se encontra nos céus. Então, meus irmãos, uma vez que os anjos eles são espíritos, isso a gente vê lá em Hebreus 1,14, a gente até leu, eles não possuem corpos físicos, né? E até Jesus fala sobre isso, né? Lá em Lucas 24:39, Jesus ele diz lá da seguinte maneira: um espírito não tem vistos normalmente, a menos que o Senhor abra nossos olhos. Então, Jesus fala isso, né? Nós não vemos espíritos, nós não vemos anjos e demônios, a não ser que Deus abra os nossos olhos para isso. A gente até, né, brincou semana passada, né? Eu não gostaria que isso acontecesse comigo, né? Não estou a fim de ver, né? Então, a não ser que os nossos olhos sejam abertos, nós não conseguiremos ver. E a gente até se utilizou também, né, de Mateus 28. Vamos abrir lá, meus irmãos? O primeiro texto que nós abriremos, lá em Mateus, capítulo de número 28.
Então é o momento que as mulheres vão ao encontro do túmulo de Jesus, ok? Diz assim, ó, Mateus 28, a partir do versículo de número 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto aí, ó, aí Mateus ele focaliza no aspecto desse anjo. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então tá vendo? O que acontece aqui, né? Aqui a gente vê muito bem, e Mateus, ele provavelmente ele relata aquilo que as mulheres repassaram para ele, porque ele não estava ali no momento, né? Todos os evangelhos, né, todos aqueles que foram escritos e mostram, né, e falam sobre o aspecto desses anjos, por exemplo, na visão dessas mulheres, é porque elas provavelmente repassaram. A gente viu isso, ele parecia um trovão, e as vestes deles parecia algo muito branco, mais alvo do que a neve, mais branco do que a neve, né? Então é isso que elas enxergaram naquele momento, e elas repassaram para os outros, né? Então a gente vê aqui que não era um aspecto comum, não era algo normal de se ver, né? Elas não falam ali, né? Ele tinha asas, cabelo encaracoladinho, loirinho e uma face muito bonita. Não é isso que elas repassam, né? Elas repassam algo que quando a gente lê, eu não sei se os irmãos são muito visuais quanto eu, mas quando eu leio aqui, eu fico tentando imaginar, e eu fico assombrado, né, de imaginar algo desse tipo, né? Não era algo normal aos olhos de um homem. Tanto faz que os guardas que estavam guardando ali, eles ficam apavorados, né? Eles ficam ali realmente sem entender aquilo que eles estavam vendo. E o anjo também chega nas mulheres e fala para elas não temerem, né? Porque, obviamente, alguém vendo algo como isso iria temer, e muito naquele momento, né? Mas aí o anjo fala: não temam. E isso acontece várias vezes na palavra, né? Dos anjos aparecerem, né, nessa forma, nesse formato celestial, e falar para a pessoa: não tema. Por quê? Porque é necessário essa fala deles, né? Para que a pessoa não caísse dura ali naquele momento, não morresse ali diante do anjo, né? Então, continuando aqui, ó, o próximo pontinho na nossa folha diz assim: os anjos demonstraram julgamento moral quando pecaram e foram expulsos do céu. Vamos abrir lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. Então, lá em 2 Pedro 2, 4, fala aí sobre, né, esse julgamento moral, né, dos anjos. A gente leu semana passada, retornaremos nele. E diz aí, ó: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Tá vendo? Então Pedro ele escreve sobre isso. Ele faz até uma comparação aí, né? Ele faz uma comparação dos demônios com os falsos mestres, né? Sobre o caráter, as obras dos falsos mestres, né? Isso que ele está fazendo aí, essa comparação. Mas ele fala aí, né, que ele cita os demônios como anjos, demonstrando que eles realmente caíram do céu, né? Esses anjos, Deus não os poupou, né? Deus não poupou eles quando eles pecaram contra o Senhor, né? Ele jogou-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, todos os demônios passarão por esse juízo também, onde eles já estão condenados, primeiramente já estão condenados por aquilo que eles fizeram,
mas eles serão lançados todos, né? Nós sabemos que eles estão fazendo as suas obras aqui em nosso meio hoje no mundo. Muitos dos demônios estão aqui fazendo obras no meio dos homens neste mundo, né? Causando toda a dor, discórdia, guerras que nós vemos. E isso sempre haverá, né? Satanás sempre estará por trás disso, porque esse é o desejo dele. Mas nós vemos que eles estão reservados para juízo. Então o foco deles é o quê? É fazer ou buscar tentar, né, o máximo de algazarra neste mundo, para que eles possam levar o máximo de pessoas a sofrerem no fim dos tempos junto a eles, né, ali, como a gente lê, no fogo eterno, né? E continuando aí, diz assim, eles evidenciam sua inteligência por meio de diálogo com os humanos. Isso a gente vê lá em Mateus. Nós lemos ali em Mateus, a gente vê que o anjo disse o que para a mulher? Para as mulheres: não temam, né? Venham aqui e vejam, né, que ele não está mais aqui mesmo no sepulcro. Ele vai conversar ali com elas, vai ter aquele momento de fala, depois elas irão voltar para junto dos outros, né? E aí nessa caminhada elas vão encontrar Jesus e vão repassar depois para os discípulos tudo o que elas viram. É isso que nós lemos lá em Mateus 28. Eles também cantam louvores a Deus. Apocalipse 4:11, né? Lá em Apocalipse 4:11 nós vemos isso. Diz assim, Apocalipse 4:11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, aqui é como se fosse, né, dentro daquilo que nós vemos aqui, é a visão do trono de Deus, capítulo 4 de Apocalipse, é a visão do trono de Deus que João está tendo, e João está vendo as coisas que estão acontecendo ali em volta, né? E uma das coisas é o que? É a adoração a Deus por parte dos anjos, né? Os anjos cantam, os anjos louvam a Deus, né? Os anjos estão ali, né, em volta dele. Versículo 8 aqui também de Apocalipse 4 diz aí, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pois, irmãos, isso daí arrepia, né? Só de imaginarmos, né, a grandeza, a majestade de tudo aquilo que será quando nós vivermos no céu junto ao Senhor. E aqui a gente vê mais uma vez, né, a palavra vai falar sobre esses seres viventes, né, que nada mais são também que essa a parte, né, parte daquilo que é esses anjos que habitam ali o reino celestial, né? Então esses seres viventes, a gente vai até ler sobre eles, a gente vê eles primeiramente ali em Ezequiel, a gente vai ir lá ainda hoje, mas nós vemos aqui que eles louvam ao Senhor incessantemente, dia e noite sem parar, santificando o nome de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isso é lindo de nós vermos, né? Próximo pontinho na nossa folha diz, os anjos possuem grande poder. Eles são chamados de poderosos, lá em Salmo 103:20. E são maiores em força e poder do que os seres humanos, como nós vemos em 2 Pedro 2:11. Mesmo assim, Deus demonstra maior amor pelos humanos do que pelos anjos, porque Ele não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Isso que a gente leu lá em 2 Pedro 2:4, né? Então, meus irmãos, os anjos servem para nós como exemplo de adoração e glorificação contínua ao Senhor. E eles também nos servem de exemplo daquilo que é quando nós deixamos a Deus, né? Isso nós vemos em Satanás e seus demônios, né? Nós vemos que eles, ao deixarem a adoração a Deus, realmente entregarem o seu coração ao pecado, à ira, né? Ao orgulho, o que aconteceu com eles, né? Então, tudo aquilo que Deus criou nos serve de certa forma de exemplo, né?
para que vida nós levaremos, né? Como nós viveremos de certa forma aí. Então, nós devemos olhar para isso e a partir daquilo que nós vemos nos anjos, adotarmos, né, essa glorificação, né, essa adoração a Deus de forma contínua também em nossos corações, né? E aí, meus irmãos, como a gente falou semana passada, nós devemos sempre estar cientes da presença invisível dos anjos. Eles estão aqui, como eu disse, né? Vou tentar fazer aqui uma divisão, né? Aqui é o céu, ou melhor, aqui é o céu. Deixa eu arrumar o anjo aqui. Aqui é o nosso mundo, né? E nós temos aqui o inferno, né? Nós temos o inferno. Então, de certa forma, né, tudo de certa forma se conecta, né? De certa forma aqui nós temos o céu, nós vemos ali os querubins, serafins, os próprios anjos, né? Que fazem parte dos céus, mas os próprios anjos também fazem parte do nosso mundo, né? Nós temos o inferno, mas nós vemos que Satanás, que os demônios, né, estão também agindo no nosso mundo, assim como os anjos também agem no nosso mundo, né? Então, mais ou menos uma divisão aqui para a gente tentar entender um pouquinho disso, que é um tanto quanto complexo, mas acredito que quando nós olhamos assim a gente consegue analisar bem, né? Deus, ele está agindo no nosso mundo, existem anjos que estão agindo em nosso mundo de certa forma, né? Sabemos que o próprio Deus age no nosso mundo, né? Então a gente está utilizando aí a cor vermelhinha, né? Ele está hoje em nossos corações, Ele habita os nossos corações através do Espírito Santo, né? Então nós sabemos que Deus, né, tanto através dos anjos, mas principalmente em nossos corações, Ele faz parte da sua criação. Ele não está a par da criação, Ele faz parte da criação, Ele está na criação, Ele habita na criação, né? Assim também Satanás, ele tenta a criação, ele está neste mundo agindo de certa forma, tentando trazer e corroer o homem, certo? Então, continuando aí, meus irmãos, então nós devemos estar cientes da presença, né, dos anjos, né, enquanto vivemos a nossa vida diária. Mas uma coisa que nós não devemos fazer em momento algum é o que? Adorar os anjos, né? Orar aos anjos, porque eles, assim como nós, são apenas criação de Deus, né? A nossa oração deve ser sempre entregue a Deus, né? Nada deve ser entregue aos anjos. E a própria palavra até nos fala sobre isso, né? Aí no nosso próximo pontinho, diz aí o próximo pontinho: quando João tentou adorar um anjo, este prontamente lhe disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Isso está escrito em Apocalipse 19:10. Então nós devemos tão somente adorar ao Senhor e orar a Ele. Não devemos tratar anjos, que são parte da criação de Deus, da mesma forma que tratamos ao próprio Deus. Ok? Então, meus irmãos, né, eu até fiz aqui, né, de uma cor diferente, falando sobre os querubins e os serafins, né? Eu quero até, né, citar um pouquinho disso, né, e vou adentrar um pouquinho nisso daí. Então, dentro dos seres angélicos, né, angelicais, nós vemos, por exemplo, os querubins, né, que também nós podemos trazer aí, né, se a gente for olhar do hebraico, né, no hebraico é querubim. Então vamos dizer aqui, ó, esse daqui são os querubins, ou do hebraico, querubim, certo? E eles são anjos, né, que são anjos também que estão em volta ali, né, do trono de Deus, né? Eles são descritos nas escrituras sagradas, na Bíblia, como criaturas híbridas,
né? Então muitas vezes ali eles têm uma forma diferente, eles têm, né, uma cabeça de animais, muitas vezes, é isso que a gente lê na palavra, a gente vai ver isso ainda, né? Ezequiel fala sobre isso. Então eles muitas vezes têm cabeças de animais, né? Eles são diferentes, né? Eles têm asas, esses daqui têm asas, né? Eles têm asas, eles têm cabeça de animais, coisas diferentes, né? E dentro das visões ali, por exemplo, que Ezequiel nos mostra, né? Então eles são muito diferentes, totalmente diferente daquilo que nós vemos e entendemos, né, como normal. Eles muitas vezes são soma de animais diferentes, dependendo da ocasião a aparência deles muda um pouco também. Isso a gente até vê lá em Ezequiel capítulo 10. Vamos abrir lá, meus irmãos? Ezequiel capítulo 10. Aí tem Isamias, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Ezequiel capítulo 10, a partir do versículo de número 1. A gente vai ler primeiramente, depois eu vou explicar o texto. O texto parece ser um pouco confuso quando a gente lê ele, né, uma primeira vez. Não sei se os irmãos já estão acostumados com o texto de Ezequiel 10, e depois a gente lê ele por inteiro, e depois a gente vai conversando. Diz assim: Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, certo? Apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Então é a visão que Ezequiel está tendo. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou, se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. Tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, então agora ele vai falar o aspecto específico dos querubins, né? Tinham as 4 asas a mesma aparência. Eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguia as outras, e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas, e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Quando as rodas foram elas chamadas girantes, ouvindo eu, cada um dos seres viventes tinham 4 rostos. Então está vendo? Ó? Ele fala sobre os querubins e ele cita que eles como seres viventes também, né? Então ele cita das duas formas. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo rosto de homem, do terceiro rosto de leão e do quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se levantarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas.
E elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Então é um texto interessante, é a visão de Ezequiel, né? A gente vê que ele fala, né, sobre eles terem 4 asas, 4 faces, mãos como as dos homens, né? A gente vê que havia algumas rodas, que ele começa a falar de rodas. Ele fala sobre um trono, né? Ele fala sobre esses querubins estarem debaixo desse trono, e abaixo dos querubins essas rodas com vários olhos, né? E eles se moviam. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Eu não vou me atentar para cada partezinha do versículo aqui, mas quando a gente para, não vou apagar aqui, certo? Não vou apagar tudo não, vou apagar só, vou deixar o tronozinho aqui. Quando a gente para ir lendo, né, e a gente analisa bem esse texto, a gente vê aí o que está acontecendo. É um trono que está sendo formado, um trono que é levado, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aí. Na verdade eu vou apagar aqui para fazer mais bonitinho. Então a visão de Ezequiel é o que? Ele está vendo o trono de Deus, certo? Imagina que isso daqui é um trono, tá? E ele vê aqui esses querubins, certo? Né? Eles têm, né? Ele está falando aí sobre os rostos deles, sobre as asas deles, né? Ele está vendo isso daí acontecendo, né? Ele fala que tem essas rodas embaixo aqui. Ele fala sobre essas rodas que estão debaixo dos querubins, né? No início aí a gente vê ele falando, né? Que apareceu sobre eles uma com pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então o que Ezequiel está vendo? Ele está vendo o trono de Deus, e é um trono móvel, certo? É isso que ele está vendo. Então, né, a gente vai lendo Ezequiel, a gente vai vendo que ele tem várias visões que englobam isso daqui. Isso daqui é o trono de Deus, certo? É um trono móvel nos céus, né? E é como se Deus, o próprio Deus, estivesse assentado sobre esse trono, onde esses seres viventes, os querubins, eles estão, né, assim, sempre se movendo, né, a partir daquilo que Deus decide que eles se movam dentro dos céus. Então aquilo que nós lemos aqui, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que vai se formando um trono com rodas, né? Isso daqui, meus irmãos, a gente fica assim de cara, porque realmente é totalmente diferente da nossa lógica, né? É uma lógica celestial, é aquilo que Ezequiel ele está vendo, aquilo que acontece nos céus, né? Aquilo que é visto nos céus, né? Aquilo que é comum e não vai ser comum aos olhos humanos mesmo, né? É algo celestial, é a glória de Deus que está sendo de certa forma vista por Ezequiel. E ele vai trazendo da maneira como ele consegue enxergar, como ele consegue analisar aquelas coisas, né? Ele tenta trazer aqui para o seu livro da forma mais fácil de nós entendermos possível, ok? Então é isso que nós lemos aí. E aí a gente viu, né, que Ezequiel fala que eles tinham, né, eles tinham aí formas, né? Formas específicas, né? Cabeça, né, como a de um homem, cabeça como de águia, cabeça como de leão, né? A gente vai vendo que eles tinham várias formas diferentes, né? Eles tinham cabeças diferentes aí, né? Em formatos diferentes. Então realmente são criaturas como, né, híbridas, a gente pode dizer assim, né? E os querubins eles são assim, meus irmãos. Eles têm esse encorpamento, né? A gente olha para eles assim, a gente imagina, não que a gente olhe, mas a gente imagina, né, algo que é de certa forma assustador. E realmente
Os querubins, eles são assim porque eles precisam, né, ter essa aparência, né? Eles precisam ter essa aparência por quê? Porque são eles que guardam a fronteira entre o céu e a terra. Entende? É eles que guardam este espaço, né? Então, essa fronteira entre o céu e a terra. No primeiro desenho que eu fiz aqui, né? A gente viu que tinha o mundo, inferno e céu, né? E a gente viu, eu fiz aqui, né, os anjinhos entre o mundo e o céu, os querubins no céu, mas é como se dentro da palavra a gente entendesse isso, que são eles ali que são esses guardas, né, entre a fronteira do céu com a terra. Por isso que eles têm esse formato, né, por isso que a palavra nos traz eles de forma tão intimidantes, né, e realmente eles são intimidantes. Tanto faz que lá em Gênesis capítulo 3, vamos abrir lá? Gênesis capítulo 3, versículo de número 24. Após a queda do homem, o homem pecou contra Deus. O homem foi, né, aí Deus falou com o homem, né, falou agora como o homem viveria. E após isso Deus expulsa o homem, expulsa Adão e Eva do jardim. E após expulsá-los do jardim, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo de número 24, a seguinte coisa, ó. Bem, eu vou ler o 23 também, junto ao 24, diz assim: O Senhor, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus, né, lançou o homem para fora do jardim do Éden, tanto o homem contra a mulher, Adão e Eva. E o versículo 24 diz: E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, meus irmãos, Deus coloca ali querubins, né? Essas criaturas, esses seres celestiais, que realmente são amedrontadores, né? Esses que guardam os céus, né? Que guardam ali a fronteira entre os céus e a terra, para estar guardando a árvore da vida, para estar guardando ali tudo aquilo que nós entendemos que é o jardim do Éden. Então, a partir disso, nós entendemos que realmente o jardim do Éden era como, né, para a gente trazer aqui de certa forma uma analogia, o jardim do Éden é como se fosse esse local entre o céu e a terra, entende? Era o local da perfeição de Deus, o local que Deus criou perfeito para que o homem pudesse viver, né? E Deus depois ele guarda isso. E lá em Apocalipse a gente vai ver que João, em uma das suas visões, ele vê, né, a árvore da vida. A árvore da vida que está nos céus, né? Ele tem essa visão ali em Apocalipse, faz parte das visões dele. É onde o que? O homem não pode mais tocar, o homem não teve mais contato. E a gente vê isso realmente amedrontador, né, meus irmãos? Porque aqui diz, né, que esse querubim estava guardando ao oriente do jardim, que era a entrada do jardim, e havia uma espada junto a ele, né, que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então quando a gente para analisar isso daqui, a gente tem que imaginar algo muito assombroso, gigantesco, né, porque, né, muitos estudiosos vão dizer que, né, ao olhar para isso daqui, você não tem que imaginar algo comum como eu e você. Tem que imaginar algo muito grande, né? Essa espada que estava guardando ali não é uma espada como a gente vê, né, de um samurai ou de um guerreiro, não. Era algo gigantesco, né, guardando ali realmente para que ninguém mais pudesse tocar na árvore da vida, que é a árvore que se alguém comesse teria a vida eterna, ok? É isso que está acontecendo aqui. Então a primeira vez que nós vemos falar sobre querubins é aqui em Gênesis capítulo 3, versículo de número 24, que ele guardava o jardim para que o homem não pudesse entrar mais nele. Lá em 1 Reis também, meus irmãos, capítulo 6, versículo de número 29, nós vemos falando sobre os querubins, né? Se quiser abrir lá, vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo de número 29. Mas aí você vai ver que é uma outra ideia. Mas é uma ideia que eu quero fazer o quê? Eu quero trazer a ideia para você de realmente a importância que tem esses querubins, né, dentro dos céus, e quem eles são dentro dos céus. 1 Reis capítulo 6, versículo de número 29, diz aí, ó:
Aqui nós estamos falando sobre quando Salomão ele construiu o templo, certo? Ele edificou o templo, né? E lá no templo a gente vê que no templo tinha a parte do Santo dos Santos, né? E lá no Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança, né? Ninguém poderia ter contato com a Arca da Aliança, senão o sumo sacerdote, uma vez por ano, no momento certo, né? Onde ele iria lá, né? Oferecer ali a Deus sacrifícios corretos. Se ele não estivesse, né, correto diante de Deus ali, diante do Santo dos Santos, ele iria morrer, né? Então, um pouco disso, um dia a gente vai analisar e estudar isso de forma mais pontual. Mas nós vemos que diante de tudo aquilo que é feito ali no templo, para se chegar na Arca da Aliança, se passava por algum, por espécies a gente fugiu a palavra da minha boca. A gente coloca na frente. O que a gente coloca na frente da janela para tampar o sol? Oi? A cortina, exatamente. Me perdoa. Como tem hora que fogem as palavras da nossa cabeça que a gente não consegue nem entender, né? Então, haviam como cortinas para a chegada no Santo dos Santos. E o que eles faziam? Eles, né, ali, aqueles que fizeram essas cortinas, o que eles fizeram? O próprio Deus mandou que eles costurassem querubins nessas cortinas, mostrando o quê? Que eles são aqueles que são realmente guardas do trono de Deus, guardas daquilo que é celestial, né? Então aqui no versículo 24, por exemplo, né, a gente vê as ornamentações das paredes e das portas do templo. E aí no versículo 29 diz assim, ó, nas paredes todas, tanto no mais interior da casa, né, do templo, como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Tá vendo? Então era ali ou entalhado, ou também nas cortinas foram feitos, né, foram bordados querubins, mostrando que eles são aqueles que realmente, como seres celestiais, que cuidam do céu de certa forma, como esses guerreiros, estavam guardando também o templo do Senhor, guardando aonde ficava a Arca da Aliança. Está vendo? O povo de Israel sempre teve essa visão desses anjos, essa visão, né, que esses anjos foram criados como aqueles que são guardas, né, como aqueles que fazem parte do exército de Deus. Amém? Compreensível, meus irmãos? Até aqui? Bem compreensível? Que bom, fico feliz. Então, nós vemos aí que esses mesmos querubins que eram talhados ou bordados, são eles também que estão em cima da Arca da Aliança. Vamos abrir lá em Salmos, capítulo de número 99, versículo de número 1. Salmos, capítulo de número 99. 99. Salmos, capítulo de número 99. Se eu falei 89, peço perdão. Salmos, capítulo de número 99, versículo de número 1. Diz aí assim, ó. O Salmo de número 99, versículo de número 1, faz essa alusão àquilo que é a Arca da Aliança, né? Então diz aí, ó. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Então a gente vê aí que está fazendo uma alusão, de certa forma, àquilo que é o Salmo de número 99, aquilo que nós vemos sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança nós vemos lá, né? Que ela foi feita, né? Ela foi feita ainda por Moisés ali quando o povo de Israel estava no deserto. A gente vai ver isso quando a gente entrar em Êxodo, por exemplo. E a gente vê que quando a Arca da Aliança foi feita, colocaram algumas coisas dentro da arca. Alguém lembra o que foi colocado lá dentro da arca? Oi? Então, o que foi colocado dentro da arca? Oi? Os 10 mandamentos, a vara de Arão e... Exatamente, né? Aquilo que eles se alimentavam ali no deserto, né? Então essas coisas foram colocadas dentro da Arca da Aliança, mostrando a aliança de Deus com o povo, o cuidado que Deus sempre teve com o povo, né? E em cima, a tampa da arca era o que? Era dois querubins prostrados, e as suas asas cobriam os seus rostos, né? Então depois você pode procurar aí na internet, né? Você pode olhar no Google aí, no Google Imagens, né?
Dá um Google lá sobre a Arca da Aliança. E ali a gente vê, né, que em cima da Arca da Aliança tinham esses dois querubins, né, que cobriam os seus rostos com as suas asas, né, isso demonstrando que, né, que a demonstração era o que? Deles, né, se colocando, né, diante do Senhor, né, assim, prostrados diante do Senhor, mas guardando aquilo que é a arca ali, né. Então eles estão acima da arca ali porque eles estão guardando. Essa era a alusão que quando a Arca da Aliança foi feita, queria passar. Ok? E aí, meus irmãos, um ponto, né, que é um tanto quanto legal para nós entendermos também, para a gente finalizar a parte dos anjos, é que os anjos na Bíblia, em momento algum, têm asa, certo? A Bíblia não nos mostra os anjos com asas. Os querubins, sim, esses a palavra nos dizem que têm asas. Os querubins, os serafins, a Bíblia nos diz que eles têm asas. Mas os anjos que aparecem para os homens, né, esses em momento algum a gente vê eles com asa. A palavra não nos fala que eles tinham asa em momento algum. A gente sempre vai pensar e a gente sempre analisa como eles tendo asas, né? Mas em momento algum, assim, a palavra nos mostra, assim, nos traz essa alusão dos anjos com asa. Como eu disse, os querubins sim, mas os anjos que vêm, que fazem parte aqui muitas vezes, não. Os anjos, né, os anjos saindo dos querubins, voltando para os anjos eles são como para Deus, como esses mensageiros espirituais, né, que sempre foram enviados da parte de Deus, né, diante ali do homem, né. É isso que a gente sempre vê. Todas as vezes que os anjos aparecem na palavra, né, em vários momentos eles são o que? Eles são mensageiros. Eles sempre vêm para falar alguma coisa, para trazer algo para os homens, né, para mostrar algo para os homens. É isso que os anjos sempre fizeram. Tanto faz que a própria palavra anjo significa mensageiro, ok? É isso que a palavra significa. Então, assim como nós humanos, né, os anjos também, eles são, de certa forma, imagem da presença e do poder de Deus, né? Nós, os anjos, toda a criação de Deus mostram, né? Mostram o poder de Deus, mostram aquilo que o nosso Deus é. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma pausinha aí de 5 minutos e a gente entra na próxima parte aí né, sobre os demônios e a atividade demoníaca e finalizamos a nossa aula, ok? Amém, meus irmãos e irmãs? A gente vai retornando agora. A gente vai ver a parte aí dos demônios. E aí diz aí na nossa folha, né? Lá em cima, demônios. O pontinho diz aí, ó: os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora praticam continuamente o mal no mundo. Então nós entendemos que eles estão, né, soltos aí, praticando o mal no mundo, né? Como eu já disse, né, eu volto a falar e a afirmar, tudo aquilo que nós vemos, né, acontecendo hoje, né, sejam guerras, sejam intrigas, né, tudo aquilo que nós vemos muitas vezes que faz parte, né, o estupro, a doença, né, tudo que envolve, né, essas coisas, a gente entende de certa forma que sim, há, né, as forças demoníacas por trás dessas coisas agindo de alguma maneira, né, fazendo a cabeça das pessoas de alguma maneira, né? Então eles estão aí praticando continuamente o mal no mundo. Continuando, eles são os anjos que pecaram e a quem Deus não poupou, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, né? Mas os demônios, meus irmãos, eles não foram criados maus, né? Isso a gente tem que entender. Eles não foram criados primeiramente ali maus. Embora a Bíblia não nos diga especificamente quando eles caíram, no entanto, eles caíram, né? E a gente vê lá por exemplo, lá em Judas, capítulo 1, versículo número 6. Vamos abrir lá? Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, né? Judas, que é bem grandão, tem 25 versículos só, o livro de Judas, mas é um livro bem legal, bem importante. Judas 1,6.
Diz aí, ó, Judas 1,6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Está vendo? Aquilo que a gente lê aqui em Judas é muito parecido com aquilo que a gente lê em 2 Pedro, né? Assim, eles trazem a mesma ideia aí, né? Desses anjos maus, né, que não guardaram o seu estado original. Então, o que significa esse não guardar esse estado original, né? É que eles realmente abandonaram aquilo que Deus os entregou, né? Eles abandonaram essa posição que Deus os tinha feito primeiramente, né? Como aqueles que estavam ali no céu, como aqueles que deveriam adorar a Deus. Eles abandonaram isso que Deus os entregou para eles, né? Abandonaram a sua morada, os céus, né? E são guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E são algemas Oi? De dignidade. Muito bom também. Principado. Uhum. É muito legal também. Essa tradução eu achei bem legal também, né? De dignidade. Realmente eles não são mais dignos, né? Eles não têm mais nenhum tipo de dignidade sobre eles. E aí, meus irmãos, a gente vê aí falando, né? Que estão em algemas eternas. Isso nos traz qual sentido, né? Esse algemas eternas, a gente pode olhar e pensar, ok, então quer dizer que eles não estão aqui? Eles estão realmente algemados lá no inferno? Não, é que eles não têm poder, né? Então essas algemas é o que? É que Deus não deixa eles agirem da maneira como eles querem. Eles agem até o ponto que Deus permite. É algo, de certa forma, um tanto quanto assustador, mas essa é a realidade, porque Deus ele tem poder sobre todas as coisas, né? A gente vê, por exemplo, na vida de Jó, né? O diabo chega ali, né? Satanás chega diante de Deus e fala assim: esse servo Jó, o que Deus fala para ele? Assim, não, você pode colocar a mão nele, né? Deus dá liberdade para que Satanás haja na vida de Jó, por exemplo, né? Ali, Deus dá essa liberdade, mas Deus deixa Satanás ir só até onde Deus queria, entende? Então, assim, esse é o sentido dessas algemas. Satanás ele não tem poder para fazer além daquilo que Deus permite que ele faça, ok? Então, exatamente. Nós podemos entender dessa maneira, sim. Ele tem a influência, ele vai conseguir influenciar a pessoa, mas obrigar não, porque ele não consegue, ele não tem esse poder. Eles são totalmente limitados. Eles são limitados. Uhum. E Deus ele tem soberania sobre os demônios. Tanto faz que os demônios já sabem qual que é o final deles. Satanás já sabe qual que é o final deles. Deus já mostrou isso para Satanás desde o início. Desde o início, desde lá de Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Satanás já sabia qual que era o final dele. Deus fala o quê? Né? Haverá aquele que será o descendente da mulher, né? Você vai até, de certa forma, serpente, né? Morder o calcanhar dele. Isso a gente pode ver como a cruz, né? Aquilo que Cristo, né, sofreu na cruz do Calvário. Mas ele pisará sobre essa cabeça. O pisar sobre a cabeça é o que? Quando Cristo venceu o pecado e a morte, né? Então Satanás já sabe o final dele. Os escritores bíblicos sempre nos trazem isso, né? A gente vê aqui, né? Aquilo que a gente vê em Judas, a gente vê também em Pedro, por exemplo, né? Que é o que tanto Judas quanto Pedro fala que haverá o dia do grande juízo, onde eles, né, serão aprisionados, onde eles estarão aprisionados para sempre no fogo ardente. Em Apocalipse a gente vai ver, né, que quando Deus ele está julgando o grande último julgamento, Jesus vindo como, né, o verdadeiro juiz diante de todos, que vai falar para muitos ele dirá: adentra para o gozo eterno junto ao Pai. E para outros ele dirá o que? Eu não te conheço, né? Aparta-te de mim para junto de Satanás e seus demônios no fogo eterno, né? Então isso já é algo que é previsto. No final de tudo a gente já sabe, né? E se a gente já sabe, imagina Satanás, né? Que
que está aqui neste mundo tentando, lançando coisas, sempre jogando aí, está ao nosso derredor, né? Bramando ali como um leão, incessantemente. Por quê? Porque ele quer realmente que ninguém venha viver para o Senhor, mas que todos possam viver para as suas próprias vontades, né? Eu acho que esse é o maior trabalhar de Satanás, tentar levar e condicionar o homem a viver a sua própria vontade. Esse é o maior perigo, meus irmãos. E é assim que ele trabalha. Algo muito pontual que eu vejo o pastor Francisco sempre falando, e hoje ele fala muito sobre isso, é que nós não vemos mais o diabo agindo da mesma forma que ele agia há 15 anos atrás. Antigamente a gente via muito mais possessão demoníaca, né? Até mesmo nas igrejas, libertação de pessoas de possessão demoníaca nas igrejas, do que existe hoje, né? Hoje não existe tanto quanto antigamente, né? Por quê? Porque hoje a gente sabe, né? Satanás ele vai se organizando para pegar as pessoas de formas e formas. Hoje, né, está muito mais, a gente vê muito mais fácil Satanás agindo através das redes sociais, através da internet. Então, por cada década, por cada tempo, por cada século, ele vai agir de uma maneira que ele consiga embramar as pessoas de uma forma melhor, certo? Ele está por aí, mas ele nunca vai conseguir fazer mais daquilo que Deus deixa que ele faça. Ele não conhece o nosso coração, ele não conhece os nossos pensamentos, por isso que ele não consegue agir de uma forma que ele faça com que a gente faça aquilo que ele deseja, mas ele consegue lançar dardos, né? Então ele vai lançando um dardo. Nada é do nada. Do nosso comportamento. Exatamente. 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 Então a gente. Uhum. 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 Exatamente. Então, né, Satanás, meus irmãos, né, ele muito bem pode estar aqui agora ao nosso derredor, entende? Ele está ao nosso derredor em todo o tempo. Na hora que você pega o seu celular lá, né, e você vê aquele negócio, passa aquele homem ou passa aquela mulher, que você fica ali, ele está vendo. E ali muitas vezes a gente vai jogar o dardo. Opa, né, aquilo ali que ele gosta, eu sei que aquele ali é o pecadinho dele, ele está vendo. Ele jogar o dardo. É onde muitas vezes a carapuça serve, né? É isso que ele faz, é dessa maneira que ele age, né? E assim que ele vai se introduzindo. As guerras, a gente vê o ódio que muitas vezes uma Rússia tem para os Estados Unidos e vice-versa. Isso daí foi o que? Cara, é Satanás que está por trás. Ele sempre vai estar por trás. Tudo que há de ruim, ele está por trás. Mas falar que Satanás pega a nossa mão e leva a gente para fazer as coisas assim, não. Uhum. Então, realmente, né? A gente muitas vezes quer o que? Culpar tudo, Satanás por tudo, mas assim, ele muitas vezes está sentado ali na rede dele e só joga um pouquinho de milho e a gente assisca, entende? É dessa forma, né? Que as coisas acontecem muitas vezes. Então, continuando aqui, meus irmãos. Então a gente entende aí, né, que ele caiu, ele, Satanás, né, tendo ele como aquele que lidera essa manada aí de demônios, né, eles caíram dos céus, né, muito provavelmente antes da criação do mundo, porque o próprio Cristo diz, né, eu vi Satanás caindo dos céus, né? Então antes mesmo da tentação, antes mesmo da criação do mundo, ele caiu, né? E a gente entende isso também a partir daquilo que nós vemos ali, a tentação no Jardim do Éden, que foi feito por um demônio que estava por detrás daquela cobra, né? Então o próximo pontinho diz aí, ó, Satanás é o nome próprio do líder dos demônios, muito provavelmente, né? Ele é mencionado por nome em passagens como 1 Crônicas 21:1, onde diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Jesus falou diretamente com ele quando tentado no deserto, né?
Todo mundo se lembra, né? Quando Jesus ele foi tentado no deserto, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Ali no deserto ele ficou, né? Ele ficou ali em jejum, 40 dias e 40 noites, né? E ali, no momento de maior, tá vendo, ó, pra você ver, no momento talvez de maior fraqueza, né? De maior necessidade de beber e de comer de Jesus, entendemos que ele era um homem naquele momento, é onde Satanás veio. E onde que ele tentou Jesus primeiramente? Onde ele sabia que Jesus poderia querer como homem, que era o pão. Então ele vai o quê? Ele vai aonde ele sabe que talvez vai pegar a gente. Então ele foi em Jesus o quê? A pedra aqui, Jesus. Você tem poder para transformá-la em pão. Por que o Senhor não faz isso? Por que você não faz isso? E aí a gente vai vendo que ele vai buscando agir de forma muito astuta naquilo que ele sabe que é o desejo que a gente pode ter de alguma forma, aquilo que vai nos alimentar, seja na nossa carne, ou seja realmente como foi com Jesus naquela primeira tentação dele, que era no alimento de forma específica, Então ele vai tentar agir e vai tentar fazer alguma coisa. Então, aí ó, Jesus falou diretamente com ele quando tentado no deserto: retire-se, Satanás, como nós vemos lá em Mateus 4,10, Quando os discípulos disseram a Jesus que os demônios se sujeitavam a seu nome, o Salvador lhes respondeu dizendo: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lá em Lucas 10,18, por exemplo, Vamos abrir lá em Lucas capítulo 10. Está vendo, meus irmãos? Essas são coisas que sempre vai nos fazendo entender que Jesus, ele não é criação de Deus, ele é parte da Trindade, ele sempre foi e sempre foi antes de todas as coisas. Jesus viu Satanás caindo como relâmpago dos céus, Isso nos mostra que ele estava ali naquele momento onde Satanás e os demônios, ainda como anjos, se rebelaram contra o Senhor. Então, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 17, diz assim, ó. Aí é o que, meus irmãos? É o momento que Jesus ele enviou 70 dos seus discípulos, Ele enviou 70, Então a gente vê que tinha os 12, mas Jesus ele tinha outros também, Outros que já caminhavam com ele de certa forma, E aí a gente vê mais especificamente 70. Talvez na sua Bíblia pode estar 72 também, Então, mas isso não indifere, Alguns escrevem 70, 72, mas a gente sabe que muitas vezes é um número aproximado. Então diz aí: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Está vendo? Está vendo que bonito a fala de Jesus, aí para os seus discípulos. Jesus fala, eu vi acontecendo quando ele foi lançado dos céus. E eu dou autoridade para vocês. Eu dou autoridade para vocês pisarem serpentes, para pisarem escorpiões, Eu dou autoridade para que vocês tenham poder sobre o inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Meus irmãos, diante dessa palavra eu faço uma pergunta: por que tem tanto cristão que tem medo do diabo? Tem muita gente que tem medo do diabo. Tem muito evangélico que tem medo do diabo. Por que as pessoas têm medo do diabo? Só tem um porquê. Porque eles estão vivendo uma vida que o diabo pode vir e pegar eles de jeito. Entende? Se a gente teme Satanás, meus irmãos, isso nos mostra o quanto Satanás já jogou milha e a gente está ciscando no puleiro dele, entendeu? E é isso que muitas vezes mostra. A gente não deve temer Satanás. Satanás ele está realmente debaixo dos nossos pés. Por mais que a palavra nos diga também, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, que a gente sempre esteja atento diante de todas as coisas, mas nós não devemos temer o inimigo da nossa alma, porque ele já foi vencido. O nosso Deus venceu ele,
Ele foi vencido, ele já é vencido. Ele não tem poder nenhum. Ele já foi derrotado, o final dele já está concretizado, né? Só falta se cumprir de uma vez por todas. Então, meus irmãos, algo que a gente deve fazer é o quê? É não temer Satanás, né? A gente não deve temer. Se um dia acontecer de nós vermos alguém cair diante dos nossos olhos ali possesso, a gente tem que entender o quê? O Senhor está sobre a minha vida. Satanás, se você está nessa vida, em nome de Jesus, sai daqui. Por quê? Porque nós temos poder, nós temos autoridade diante do Senhor. Se a nossa vida está correta diante do Senhor, nós temos poder. Ele nos deu este poder, né? Ele está diante de nós e Ele nos disse isso, né? Ele nos deu poder sobre o inimigo. Ele nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada vai nos causar dano. Essas são as palavras do Senhor para os seus discípulos, né? E ela se faz ainda a nós nos dias atuais. Amém? Próximo pontinho diz aí, ó. Satanás foi homicida desde o princípio e o pai da mentira. Isso está escrito em João 8,44, né? Então a gente entende isso, que ele desde o princípio é homicida e é o pai da mentira, né? Ele é o diabo também, como nós lemos em 1 João 3,18 diz, né? Ele pecou, né? Ele é homicida desde o princípio, o pai da mentira, ele é o diabo, né? E em 1 João 3,8 diz que ele pecou desde o início, né? Então ele é o criador do pecado, né? Então é ele que trouxe o pecado, é ele ali o criador do pecado. É muito difícil a gente pegar, e aí a gente tem que fazer muitas piruetas hermenêuticas, né? Para quem não sabe o que é hermenêutica é quando a gente está ali diante da palavra e a gente está analisando o texto para poder expô-lo, né? Então, para a gente poder expor, né? Então tem pessoas, tem visões de pessoas que dizem que Deus, como é o criador de todas as coisas, sendo assim, Deus é o criador do pecado, mas não, né? É muito difícil a gente precisa de uma grande pirueta hermenêutica para poder realmente afirmar esse tipo de coisa, né? Deus, ele não criaria algo que ele não é, que ele não pode ser. Então logo ele não criou o pecado, né? Então o pecado, realmente o criador do pecado, né, aquele que gera o pecado de certa forma no coração, e quando eu digo criador nesse sentido, é Satanás, né? Tendo ele pecado antes mesmo de enganar Eva com astúcia, né? Então ele já havia pecado antes mesmo do primeiro homem e da primeira mulher pecar. Ele já havia pecado contra Deus, né? Então isso a gente vê em 2 Coríntios 11:3. Ele também tentou Cristo a cometer pecado, em Mateus 4, do 1 a 11, para levá-lo a falhar em sua missão de destruir as obras do diabo, como nós lemos em 1 João 3:8. Então, né, Satanás ele tentou, ele tenta. Se tem alguém que tenta mesmo fazer as coisas, é Satanás, né? E enquanto Cristo não voltar, ele vai estar tentando de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, né? Então, meus irmãos, Satanás e seus demônios, eles vão sempre tentar todo tipo de tática destrutiva para cegar as pessoas, né? Esse é o foco deles, nos cegarem diante daquele que é o nosso Senhor, né? Para que nós não possamos ver o que, né? Ver aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, para que a gente não possa ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, né? Ele quer nos cegar para que a gente não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo. Eles também fazem o que, meus irmãos? Eles se utilizam sempre de estratégias destruidoras, né? E quais são essas estratégias, né? As estratégias são a tentação, a dúvida, a mentira, né? O assassinato, a culpa, o medo, a confusão, as doenças, a inveja, o orgulho, a calúnia. Tudo isso são coisas que Satanás se utiliza para que realmente nos ceguem de quem é o Senhor. A gente tem que ter uma luz. E aonde que a gente vai ter essa luz? É na palavra.
A palavra é a luz que elimina qualquer tipo de trevas, né? A palavra é a luz que elimina qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de medo, de culpa, de confusão, né? A inveja, o orgulho, a calúnia, tudo isso é vencido através da palavra de Deus. Lógico, né, meus irmãos? Unida à oração, são aquilo que vai nos fortalecer e nos livrar da tentação, livrar daquilo que Satanás tenta trazer aos nossos corações. Porque todas essas coisas que eu acabei de falar são as maneiras como ele tenta impedir o propósito e o testemunho do cristão. São as maneiras como ele mais facilmente se utiliza, né? É aquilo que ele sempre aí se utiliza. Essas são as estratégias destruidoras de Satanás na nossa vida. Sim? Exatamente. Exatamente. Exato. Exatamente. Então a gente entende isso. Essa é a maneira de Satanás agir em nossas vidas, né? Próximo pontinho diz aí, ó. O diabo e seus anjos são limitados, tanto em seu próprio poder, como pelo controle de Deus naquilo que podem ou não fazer. Eles são mantidos em trevas, presos com correntes eternas, como a gente disse ali, né? O próprio Satanás pode ser resistido com sucesso pela autoridade de Cristo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, diz lá em Tiago capítulo 4, versículo número 7. Ele e seus demônios não podem conhecer o futuro, por isso só Deus pode declarar desde o início, o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Vamos abrir lá em Tiago 4, por favor, meus irmãos? E aí, Tiago 4 é um texto que eu amo. Tiago 4 é um texto maravilhoso para a gente entender muito tanto da obra de Satanás quanto o quanto nós estamos envolvidos nisso, né, naquilo que é o pecado. Então, Tiago capítulo de número 4, bem lá para o finalzinho, né, nós temos aí se a gente pegar lá do final, a gente vai pegar Apocalipse. Depois de Apocalipse a gente pega Judas. Depois de Judas a gente pega, né, as cartinhas de João, cartinhas de Pedro, a carta de Tiago. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra, ó. Eu vou ler de forma bem pausada para que a gente possa conseguir entender realmente, ó. Tiago, ele faz algumas perguntas. Ele diz assim, ó: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele inculca algo nos seus primeiros leitores. Ele faz outra pergunta: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada as podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser inimigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou me utilizar de mais uma tradução aqui, meus irmãos, para esse início de Tiago 4. Só um instante que eu estou abrindo a Bíblia aqui no meu celular. Tiago, capítulo 4. Ó,
A NVT, por exemplo, vai dizer assim, ó, de onde vêm as discussões e as brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? A NVI vai dizer assim, ó, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha para você ver. O que Tiago está falando aqui? Tiago está falando sobre Satanás nesse primeiro momento? Não. A gente não vê Satanás aqui neste primeiro momento. Ele vem falando do quê? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está vendo que Tiago ele traz um dos maiores culpados do pecado? E quem que Tiago traz como um dos maiores, não um dos maiores problemas, um dos maiores culpados do pecado? Nós mesmos. Nós mesmos somos muitas vezes culpados pelos nossos pecados. Nós geramos coisas em nossos corações e Satanás muitas vezes nem necessita fazer grande coisa. As paixões, elas já estão sobre nós. Por quê? Porque nós somos gerados no pecado, meus irmãos. A gente foi gerado no pecado, a própria palavra nos mostra isso. Nós, por sermos gerados no pecado, muitas vezes o quê? A gente vai ter tendência para o pecado. O apóstolo Paulo fala o quê? Que existe uma guerra infindável dentro de nós, entre carne e espírito. E quem nós mais alimentarmos, vai vencer essa guerra. Então, a gente muitas vezes o quê? Tudo é o diabo, mas nem sempre ele precisa fazer alguma coisa. Existem essas paixões dentro de nós, guerreando dentro de nós. E se a gente der espaço para o pecado e alimentá-lo mais, ele vai vencer. Ok? Então, embora aí, Satanás ele seja assim capaz, de observar o que nós fazemos diariamente, algo que a gente até colocou, e daí, a partir disso, ele tira as conclusões, sobre os nossos pensamentos ou sobre o nosso futuro, mas ele não sabe com certeza o que nós estamos pensando ou o que o futuro nos reserva, porque ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, Então ele não é essas coisas, ele só tira conclusões, a partir daquilo que ele vê ou a partir daquilo que ele crê que nós estamos pensando, mas certeza ele não tem. Ele consegue lançar os dardos, ok? E para findarmos aí, atividade demoníaca, a parte aí final aí do nosso estudo de hoje, Então, como os anjos de Deus, Satanás e seus demônios, eles estão presentes, ativos no mundo, e eles estão produzindo, e eles produzem muito mal, mas eles não são os únicos responsáveis pelo mal que existe no planeta, como eu acabei de dizer, muito disso, é resultado de nós também. O pontinho diz aí, grande parte do pecado mencionado na Bíblia não é o resultado de Satanás ou seus demônios, mas sim das próprias ações das pessoas. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14, vou ler aí para os irmãos, Diz assim, vou ler a partir do 13, diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, meus irmãos, Satanás e os demônios, assim como eu e você, nós não temos esse poder, sobre todas as ações que existem. Deus sim tem. A gente muitas vezes dizem, farei isso ou farei aquilo. No entanto, quem sabe das coisas, é o próprio Deus. Continuando aqui, versículo 15 diz assim, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que devem fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então aqui a gente vê que Tiago ele está trazendo isso. Nós não temos poder, não temos como agir. Assim também Satanás, ele não tem poder
Ele não tem um poder assim, a não ser que esse poder seja dado de nós para ele. É um poder que nós damos, é aí onde ele entra na mente, é onde ele toma o corpo, né? É onde acontece muitas às vezes essas possessões demoníacas. É o local que a pessoa dá para Satanás. Continuando. No entanto, a Bíblia nos incentiva a agirmos de maneira sóbria e vigilante. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Portanto, somos encorajados a resistir e não aceitar a presença do diabo. Como a gente lê aqui, né, em Tiago, a gente lê o que? Resistam e ele fugirá de vós. Está vendo, meus irmãos? Se a gente resistir a Satanás, se a gente resistir à tentação, ele vai fugir de nós. É isso que vai acontecer. É assim, né? É assim que a gente entende, é assim que a gente vê. E é isso que a palavra nos mostra. O cristão, ele tem poder, assim como Jesus, aquilo que a gente leu. Se a gente resistir à tentação, ele vai fugir, ele vai embora. Por isso que a gente consegue vencer o pecado, por isso que nós vencemos o pecado, porque ele nos tenta. A gente consegue resistir, ele foge de nós. É isso. Mas o que acontece? Tem pecados que a gente venceu. Você, talvez aí um dia, né, você já teve, né, um vício, seja na bebida, seja no cigarro, seja qualquer outro. Você venceu. Se hoje Satanás vir tentar você com isso, ele não vai conseguir, porque você venceu esta coisa, este ponto. Agora talvez tenha um pecado que você luta, que é aquele espinho na sua carne. Ele vai ficar vindo, ele vai te tentar, né? Você vai resistir, ele vai fugir, mas ele sabe que aquilo ali é aquilo que você é mais fácil de cair, de ceder. Ele vai tentar de novo. E aí Paulo vai falar sobre o espinho na carne, né? Que é um mensageiro de Satanás. Paulo fala, né? Eu tenho um espinho na carne que é um mensageiro de Satanás. Era algo que Paulo era sempre tentado, talvez, né? Era algo que Paulo sempre sofria tentação. Mas o que acontece? Se ele fugir, se ele focar naquilo, se ele realmente diante de Deus, através da oração, através de uma vida de consagração, ele vai vencer. E assim é com todos nós. Amém? Pontinho, o próximo pontinho diz aí, ó. Como esses ataques de Satanás e seus demônios se originam em várias formas e graus, aqueles que creem em Jesus devem perceber que, mediante a sua morte, Jesus anulou o poder daquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, através da sua morte, ele anulou o principal poder que Satanás tinha, que era o poder sobre a morte. Jesus venceu a morte. Deus tirou o maior poder que Satanás tinha até então sobre o mundo, que era o da morte. E aí eu digo que era não a morte, né, da gente morrer, cair duro, mas era a morte espiritual. Tanto faz que a gente vê que Jesus, em todo o tempo, durante toda a caminhada, Jesus ele sempre traz o quê? Que a luta dele não era contra carne e sangue. A luta de Jesus nunca foi aqui, ó, no braço. A luta dele era o quê? Era sempre foi espiritual. Ele veio a este mundo para vencer Satanás, para vencer a morte, para vencer o pecado. Quando ele conversa ali com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, né? Mas que nascimento que é esse? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não, é o nascimento espiritual, Nicodemos. Jesus sempre trouxe a ideia espiritual. Exatamente. É a morte espiritual. Então a morte que Jesus venceu, não é da gente cair duro, porque todo mundo vai cair duro aqui, né? A gente vai morrer, né? E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, um dia nós iremos morrer e nós, em nome de Jesus, seremos salvos e viveremos na eternidade com o nosso Deus, junto ali dos serafins, dos querubins. Santo, santo, santo é o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Nós um dia viveremos tudo isso na glória junto ao Pai. Mas ele já nos livrou do quê? Qual é a boa obra que Jesus já cumpriu? A boa obra que Jesus já cumpriu é o quê? Ele já venceu o pecado, ele já venceu a morte. E isso nos traz liberdade. Nós somos livres porque ele venceu aquilo que poderia nos aprisionar. Ele já venceu, né? A boa obra de Cristo foi cumprida. Ele cumpriu essa boa obra. Falta o quê? Dentro da grande obra de Cristo,
Ele retornar sobre as nuvens, Ele rasgar os céus e buscar a sua igreja, a sua noiva. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos aí que Jesus ele já anulou o poder que Satanás tinha, né? Que era sobre a morte. Então, se Satanás ou seus demônios realizarem hoje um ataque sobre nós, se ele vir contra nós e realizar um ataque, tentar um ataque contra a minha vida, contra a sua vida, nós devemos fazer o quê? Nós devemos confiar na vitória, meus irmãos, de Cristo, e usar as armas que Cristo nos mostra, as armas que Ele nos deixou, essas armas que nós devemos utilizar nessa luta contra o pecado, nessa luta contra tudo aquilo que vem da carne. E essas armas são o quê? Aquelas que nós vemos em Efésios 6, né? Vamos abrir lá rapidamente em Efésios 6 e a gente vai encerrando já. Efésios, nós vamos aí, ó. Você pegar aí, ó. Você vai em Romanos, depois de Romanos você vai ver 1 e 2 Coríntios, certo? Depois de 1 e 2 Coríntios nós vamos para Gálatas, de Gálatas nós chegamos em Efésios. Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo 6, calma aí, deixa eu procurar aqui, meus irmãos. Uma armadura. Cadê a armadura aqui? 6:10, né? Isso, joia. Efésios 6:10? Eu estou em Gálatas, meus irmãos, é por isso que eu não estou encontrando. Estou procurando em Gálatas, como é que eu vou encontrar? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Diz assim, ó. Então, quando eu digo sobre a gente, né, a gente confiar no Senhor, né, e usar as armas com as quais lutamos, é aquilo que nós lemos aqui em Efésios. Efésios 6:10 diz assim, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, tá vendo? Ó, Jesus, aqui, Paulo está falando sobre a nossa luta também. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, meus irmãos, o Senhor nos deu o quê? Uma armadura onde através dessa armadura nós vencemos Satanás, nós vencemos todo tipo de tentação. Nós confiamos já. Jesus, ele venceu Satanás. Quando nós somos sentados, a gente já tem que ter essa convicção. Jesus venceu Satanás. O pecado não tem poder sobre mim, não tem poder sobre a minha vida. Por quê? Porque eu estou realmente revestido de quem é Cristo. Eu estou revestido da armadura de Deus. Eu tenho calçado, estou cingido e estou vestido com a couraça da justiça. Eu calcei nos meus pés, né, a preparação do Evangelho da paz. Estou abraçando o escudo da fé. E aí ele diz, né, que esse escudo, ele apaga os dardos inflamados do maligno, né? Então a fé em Cristo, a certeza, a convicção, né, de que ele venceu o pecado e que o pecado não tem poder sobre as nossas vidas, é a fé em Cristo.
E isso faz o que? Apagar os dardos inflamados que o maligno envia até nós. Tomai também o capacete da salvação, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como nós lutamos contra Satanás? É através da palavra. Assim como Jesus venceu Satanás, quando Satanás tentou ele, o que Jesus fez? Sempre utilizou a palavra para vencer o diabo. Durante a tentação, meus irmãos, Jesus ele pega salmos. As respostas de Jesus diante de Satanás são sempre salmos. Jesus venceu Satanás com a palavra. Nós venceremos ele também com a palavra. Amém? Glória a Deus. Então os últimos pontinhos diz aí, o terceiro, né? Diz aí: não devemos temer demônios, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Não precisamos temer, porque aquele que está em nós é maior. Tem aquela música linda, né? Maior é o que está em nós do que está no mundo, né? É linda essa música. Em Romanos 16:20, Paulo diz aos cristãos: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Está vendo? E o último pontinho: enquanto as boas novas do Evangelho são pregadas e as pessoas creem em Jesus, outra batalha espiritual é vencida. E algum dia Cristo virá e removerá completamente a influência de Satanás e os demônios deste mundo. E isso nós vemos tanto em 2 Tessalonicenses 2,8 como em Apocalipse 20, versículos do 1 ao 3. Ele virá, ele vencerá. Então você nem precisa abrir, mas eu vou ler aí para vocês e a gente encerra assim a nossa aula. Apocalipse, capítulo de número 20, dos versículos 1 ao 3. Diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então nós vemos aí a vitória de Satanás sobre os demônios, né? A gente vê que ali ele é trancado, né? Aquele que é conhecido como o dragão ou a antiga serpente, né? Que é o diabo, Satanás, ele foi preso. Aqui nós vemos, né? Depois nós veremos mais uma vez que ele é preso de uma vez por todas, né? E lançado ali no lago de fogo, né? Aqui ainda em Apocalipse 20, versículo de número 15, diz assim, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, né? Então nós vemos aí que haverá o último momento. Aqueles que não tiverem os seus livros, o seu nome escrito no livro da vida, será lançado, né? Satanás, ele vai ser derrotado, ele vai ser lançado no inferno, junto com aqueles que o quê? Aqueles que não viveram segundo a vontade de Deus. Amém? E assim nós finalizamos a nossa aula, meus irmãos. Vamos ficar de pé neste momento. Hoje é um dia muito importante. Hoje pela noite nós teremos aí o nosso culto, né? O nosso culto solene. E neste culto nós estaremos tomando a Santa Ceia, né? E a Santa Ceia do Senhor é o que? É a lembrança, né? É a lembrança daquilo que Cristo fez por nós. É a lembrança. A Santa Ceia é o que? Quando nós comemos do pão, né, que simboliza o corpo de Cristo, e assim também o suco da uva, né, que nos mostra, nos simboliza que é o sangue de Cristo. Nós estamos fazendo o quê? Tendo parte com Cristo, parte da boa obra que Ele cumpriu, onde Ele venceu Satanás, onde Ele venceu o pecado e a morte. E hoje à noite nós estaremos nos lembrando, nos recordando da vitória do nosso Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Nosso culto será às 8 horas hoje, né? Feche seus olhos, oremos. Senhor, nós te damos graça por essa manhã, por este momento tão precioso que nós tivemos aqui juntos, Deus. Reconhecemos o teu poder sobre todas as coisas. O Senhor é santo, é soberano, é majestoso sobre todas as coisas. O Senhor reina hoje, ontem e eternamente.
Senhor, sabemos que Satanás e seus demônios não têm poder sobre nós. Reconhecemos a Tua vitória. O Senhor venceu, o Senhor é vitorioso. Então que possamos viver, Pai, livres diante da Tua vitória. Abençoa-nos e nos guia na Tua palavra, na oração. Nos realmente, Pai, nos coloca essa armadura que nós lemos em Efésios 6, para que possamos vencer, Pai, o pecado, vencer a morte, para que possamos vencer a tentação, Deus. Pai, eu lhe peço que o Senhor possa levar os meus irmãos para os seus lares, debaixo da Tua santa proteção. Abençoe a cada um e que hoje à noite, Pai, em alegria possamos juntos nessa noite, aqui, nos recordar da Tua vitória, Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz. Que Deus abençoe a todos. E até a noite, se Deus quiser. Amém.